Fala galera, estamos cansados de falar de como existem terrenos e imóveis parados aqui em Volta Redonda, né? Volta Redonda é uma cidade urbana muito pequena, mas que mais de 20% estão nas mãos da mesma empresa, da CSN. Como que foram parar lá? Com a privatização na década de 90, que levaram não só a usina, mas a cidade junto. Mas esse é assunto para outro momento e outro vídeo. Aqui nós vamos falar mais especificamente desses terrenos e imóveis abandonados e de um mecanismo que está previsto na Constituição Federal, que visa desincentivar, que visa evitar que esse tipo de coisa aconteça, que esse tipo de abandono aconteça. Chama IPTU progressivo. Todo terreno imóvel urbano paga IPTU. IPTU é uma taxa que é paga para a prefeitura para você ter direito a manter esse terreno nas suas mãos. Então você que tem uma casa, proprietário de uma casa, você com certeza paga, ou se estiver devendo, está na dívida ativa da cidade. Mas você com certeza sabe o que é o IPTU. O IPTU em Volta Redonda, em todo lugar na verdade no Brasil, é uma alíquota, é uma porcentagem do valor da sua casa. Enquanto ela deve valer, você paga geralmente um valor entre 0,4% a 2,5% nas cidades brasileiras. Varia um pouco, às vezes um pouco para mais, tem cidade que isenta certas pessoas, mas varia nesse sentido. Em Volta Redonda, imóveis residenciais varia de 0,3% a 0,7% dependendo do valor da casa. E imóveis não residenciais pagam de 0,6% a 1,2%. Só que imóveis abandonados e parados pagam um valor, uma alíquota um pouco maior, 1,3%. 1,3%. Então, o Recreio dos Trabalhadores, como a gente está aqui na frente, que está parado há alguns anos, teoricamente deveria pagar 1,3% do seu valor venal, de quanto ele vale hoje. Mas a gente vai ver aqui que a coisa é um pouco mais complexa do que isso. É um valor muito baixo, que para muitas pessoas, muitos donos, latifundiários e donos de imóveis, preferem pagar esse valor do que fazer um uso com ele. Então, na verdade, é um valor que não gera um desincentivo a que isso fique parado. O IPTU progressivo tenta fazer o contrário, tenta desincentivar, ou seja, punir quem deixa esse imóvel parado. Como que ele pune? A primeira forma é aumentando esse IPTU a cada ano. Então, aumentando, no caso, a alíquota, a porcentagem que você paga sobre o imóvel. Então, se você paga hoje no imóvel abandonado 1,3%, ano que vem você vai pagar o dobro, 2,6%. E por aí vai. Cada ano que ele vai ficando parado, você vai pagando uma alíquota maior. Então, se hoje a CSN paga cerca de R$200 mil de IPTU em cima do Recreio dos Trabalhadores. Parece muito, pra gente é muito, mas na verdade isso aqui vale milhões e milhões de reais, né? E a CSN tem lucro de bilhões de reais. Para ela, vale mais a pena deixar isso aqui parado do que abrir e pagar uma manutenção desse espaço funcionando o tempo todo, com pouca gente usando, pagando taxa para ela. Ela fez a conta e falou, melhor deixar isso aqui parado. Só que se o IPTU progressivo, e aí eu estou dando um spoiler, estou avisando que em Volta Redonda nós não temos isso regulamentado, se fosse regulamentado em Volta Redonda, a cada ano que ela deixa parado, esse IPTU ia aumentando, então iria para ano que vem 400 mil, no outro ano 800 mil, até chegar a 15%, que é o valor máximo legal que a prefeitura pode cobrar de um imóvel, 15% do imóvel. Então, se isso equivale a 40 milhões, ela chegaria a pagar aí 6 milhões por ano. Aí 6 milhões por ano começa a doer no bolso mesmo de uma empresa bilionária. 6 milhões de reais por ano que ela pagaria aqui. Então, esse mecanismo funcionaria para a cidade como um todo. Ela tem um terreno no Aero gigantesco, é um dos maiores terrenos parados em Volta Redonda, que é dela, e ela fala que tem planos de usar aquilo ali há mais de 10 anos e a gente nunca viu mexer naquilo. Ela ganhou aquele terreno e ela paga muito pouco de IPTU por aquilo ali. Então, para ela, tanto faz mexer ou não. Mas, mais uma vez, se o IPTU fosse aumentando, ela tivesse que pagar milhões por aquele lugar, talvez ela fizesse alguma coisa. E isso vai se multiplicando no escritório central. Aquilo ali dizem que vale cerca de 100, 110 milhões de reais. Alguns corretores de imóveis dizem que vale isso. Só que ela paga por aquilo ali 400 mil reais só de IPTU por ano, que mais uma vez, para a gente é muito, mas para ela é muito pouco. Aquilo ali poderia então chegar a pagar 15 milhões de reais por ano se essa lei fosse regulamentada em Volta Redonda. Então todo mundo da cidade tem a ganhar com isso, porque você, trabalhador,
Se você tem um imóvel que hoje em dia cada vez mais é difícil de a gente conseguir comprar um imóvel, mas se você tem, você usa esse imóvel. A classe trabalhadora não acumula imóveis. A gente infelizmente não tem o capital para isso, infelizmente ou não, né? Porque a gente pode discutir se é viável uma sociedade onde todo mundo consiga ter 10, 15 imóveis assim, ser sustentável ambientalmente, entre outras coisas, mas a classe trabalhadora tem um imóvel que vive nele, se tem um imóvel. Então esse tipo de lei só vai afetar a burguesia, só vai afetar aqueles grandes proprietários de terra que tem muita terra parada, porque quem deixa parado é quem tem sobrando. O Mauro Campos, o dono de várias coisas, o dono do CSN, ele não vai morar na rua e deixar um terreno parado, é porque ele deixa parado porque ele tem outro lugar para morar e tem vários imóveis, várias propriedades e por aí vai. Então essa lei faz todo sentido, não faz? Tanto é que está na Constituição, só que a Constituição deixa a regulamentação para os municípios. E a regulamentação vai dizer como que vai funcionar, com quantos anos que isso vai aumentando e outros dispositivos que são muito específicos para a Constituição tratar e deixa cada município regulamentar. Ou seja, tem mais de 30 anos que essa lei, a Constituição foi promulgada, mas Volta Redonda nunca regulamentou essa lei. E talvez não seja coincidência ela não ter regulamentado essa lei de uma cidade que tem latifundiário e que tem a CSN com empresários fortes, que tem muito terreno parado, imóveis parados. A CSN tem mais de uma centena, são 192 imóveis e terrenos que a gente tem uma lista com esses imóveis e terrenos. Se essa lei for promulgada, ela vai perder dinheiro, ou vai se desfazer desses imóveis, ou vai usar esses imóveis, ou perder dinheiro e, no caso, mandar dinheiro para a prefeitura. A prefeitura só iria ganhar com isso. E muitos falam pra gente, mas a CSN manda na cidade, a prefeitura é refém da CSN porque a prefeitura depende do imposto da CSN. Mas por que a prefeitura, então, não vai para cima da CSN e procurar mais esse imposto, que é legal, está na Constituição? Quando tombaram o Moarama, porque o Moarama aqui na cidade, um clube famoso, foi fechado e tomado pela CSN, os vereadores tombaram e protegeram para que a CSN não pudesse destruir aquilo. A prefeitura, o prefeito Neto foi lá e vetou o tombamento daquele lugar. Por quê? Dizem que ele estava com medo da CSN. Mas por que ele estava com medo de perder o IPTU da CSN se ele não quer cobrar nem o justo, o mais, que seria o que ela paga hoje? Hoje não é justo o que ela paga, ela deveria pagar mais. E por que ele não vai em cima disso? Porque não tem interesse, não quer realmente ficar de mal, ele quer ficar de bem com o senhor Stenbrook. Então nós aqui advogamos muito para que essa lei seja regulamentada, não vai ser a solução dos problemas. Temos muito mais complexidades falando sobre a questão urbana. A gente pode fazer um vídeo só sobre a questão da desapropriação desses terrenos, que está previsto também na Constituição, na lei orgânica do município, no plano diretor. A desapropriação é utilizada pelo prefeito mesmo para quando vai fazer estradas em algum lugar, já tirou pedaços de terreno da CSN para fazer a estrada. A desapropriação a prefeitura falar para você, proprietário de uma terra ali, fala assim, olha, nós precisamos do seu espaço para fazer algo para o bem comum. Nós precisamos fazer uma estrada aqui, então vamos tirar um pedacinho do seu espaço. Ou o seu terreno, o seu imóvel aqui, como o Recreio dos Trabalhadores, mais uma vez, não é chegar para sua casa. Infelizmente acontece muito em lugares autoritários, como na própria cidade do Rio de Janeiro, que tirou muitas pessoas que moravam em locais ali onde iriam fazer obras, por exemplo, para Olimpíadas. Isso é o Estado contra o trabalhador. Mas o que nós advogamos é que o Estado sirva ao trabalhador e sirva as pessoas da cidade, tirando os lugares que não estão sendo usados, os lugares abandonados, imóveis abandonados, para o bem comum, como o Recreio dos Trabalhadores. Poderia ser desapropriado pela prefeitura, falar assim, olha, senhor Stenbrook, você não quer usar o Recreio dos Trabalhadores, nós queremos. Então a gente vai te pagar por ele, toma aqui o dinheiro e ele vai ser nosso. É pago, na verdade. A Constituição ela prevê que esse lugar os donos sejam indenizados. Eles não têm como discutir o preço, o valor vai ser dado de acordo com o que ele vale, peritos vão analisar, mas a prefeitura vai e tira esse lugar. Como centro de puericultura, a gente defende que seja feito. Se não quer usar, nós queremos usar. Vamos usar para o bem comum, para dar uma função social a ele. Isso também está previsto. Mas uma estratégia mais interessante seria que o IPTU progressivo fosse utilizado
na cidade como um todo, pegasse esse recurso a mais uma vez, se você cobrar 15 milhões do escritório central, 6 milhões daqui, por aí vai, você começa a criar um fundo com um dinheiro que não existia antes, mas começa a existir ano após ano, porque você está cobrando a mais esses lugares parados, e com esse fundo você ter dinheiro suficiente para pagar a indenização e retirar esses lugares de quem só quer deixar parado ou, no caso, especular em cima dele. Mas é mais ou menos isso que eu queria falar hoje sobre a pauta do IPTU progressivo que nós defendemos, e nós vamos bater muito cada vez mais sobre isso, porque, como a gente vai ver também em outros vídeos, a gente não tem muitos caminhos urbanos para seguir, a não ser realmente cobrar pelo que é devido, pelo que é justo. E queria lembrar para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, compartilharem, que ajuda muito a colocar o sininho, e é isso. Valeu, galera, abraço!